nasce a voz do cidadão. A voz que não se curva, que não teme, que pensa, age e vence. Em tempos de silêncio, nasce a voz do cidadão. A voz que não se curva, que não teme, que pensa, age e vence. Então sejam todos muito bem-vindos ao canal da revista Nobre Cidadão, o canal onde a direita tem voz, porque o excelentíssimo é o povo. Eu sou o Fernando Serrano e hoje estou acompanhado aí pelos colegas de bancada, pelo Josué e pelo professor Pacífico. Bom dia, Josué. Tudo bem com você? Bom dia, Fernando. Muito prazer novamente estar aqui com você. É uma honra poder participar desse programa. Também um bom dia para o professor Pacífico, agora, né, estando vereador, fazendo um bom trabalho ali na Câmara de Vereadores de Maringá, fiscalizando a prefeitura, que eu acho que é isso que deve ser feito. Então, eu acho que o programa hoje vai ser muito produtivo, Fernando. Então, vamos tocar o programa, porque o tempo urge, né? Bom dia, professor Pacífico. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Vou abrir para o professor se apresentar aí para o pessoal, né? Para quem ainda não o conhece. Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Bom dia, Josué. Bom dia, Fernando. Bom dia aos nobres ouvintes. É um prazer conversar com os amigos que eu já conheço de longas datas, né? E poder, assim, repartir com vocês aquilo que nós três pensamos a respeito da política de Maringá, do Brasil e até mesmo do exterior. É muito bom poder ter essa linha de pensamento livre a respeito daquilo que acontece e não ter aquele posicionamento direcionado. Eu gosto muito de falar de política, eu gosto muito de fazer política. E essa política que nós entendemos que é aquela adequada, ou seja, é aquela que não seleciona pessoas, é aquela que não seleciona assuntos, é aquela que é livre. A política livre, eu creio que será a ideal para esse momento. E é aquilo que o professor postou nas redes sociais, né? É muito bom você ser livre para poder colocar os pensamentos que a gente quer, para poder falar o que a gente quer, fiscalizar da maneira que a gente tem vontade, né? Ser livre politicamente é muito bom para a gente desenvolver um bom trabalho, né, professor? Com certeza, é isso mesmo. Gente, então vamos começar falando sobre alguns assuntos aí da geopolítica mundial, né? Na Revista Oeste, Josué, saiu a seguinte notícia: o governo da Rússia classifica os Estados Unidos como inimigos. A declaração veio depois do país norte-americano anunciar sanções contra as petrolíferas Lukoil e Rosneft. Pois Fernando, isso acontece, tá, por uma questão mais econômica, né, um posicionamento mais econômico do que realmente ideológico. Veja, Fernando, os Estados Unidos têm tomado algumas medidas, não somente aí visando a Rússia, mas só o fato de sancionar quem aí compra produtos da Rússia, ou vamos dizer assim, com a desculpa de que, olha, eles estão em guerra com a Ucrânia. Na verdade, não é bem isso, né? Aquilo ali é um massacre, mas tudo bem. Então, já mostra o lado dos Estados Unidos. Então, para mim, eu falo por mim, é uma opinião minha, isso meramente é um posicionamento da Rússia, mas os Estados Unidos já tomou esse posicionamento já há muito tempo. Isso não serve apenas aí para a Rússia, mas sim para todo mundo. Os Estados Unidos faz aquilo que todo país deveria fazer, cuidar de si próprio. Não existe, tá, na geopolítica mundial, amigos, não existe companheiros, não existe aliados. Na verdade, é só uma palavra muito bonitinha, mas que na verdade, quando você tem um tratado com algum país, simplesmente você está pensando na sua economia defendendo o seu próprio território. Deveria ser assim, mas infelizmente a gente vê países como o Brasil que não toma esse tipo de atitude, Fernando. Professor, a gente viu aí o Donald Trump reunindo aí com o presidente da Rússia.
né, cumprimentando, tudo normalmente, estendendo tapete vermelho para reuniões nos Estados Unidos, para negociação sobre a guerra. E aí agora Vladimir Putin coloca os Estados Unidos como inimigo. Como o professor vê essa análise? Eu acho até interessante a palavra inimigos, porque com toda certeza eles não são amigos. Eu entendo que realmente assim há um jogo de interesse muito grande, né? Eu percebo que os Estados Unidos ele quer dominar o mundo, ele quer invadir espaços, ele quer conquistar, né, a soberania. Então eu percebo que ele quer mostrar uma força que ele tem com todo mundo. Então os países menores ou os países que têm menos recursos acabam sofrendo muito com isso. São 4 anos e meio, né? Aliás, quase 4 anos que eles estão em guerra. Então, eu creio que já deu para perceber muito bem, né, quem é bandido, quem é mocinho nessa história, infelizmente. E eu fico só temeroso, fico chateado e até mesmo entristecido, porque nessa guerra de posições, quem acaba sofrendo é a grande massa, que, na verdade, eles realmente se colocam em guerra. Os poderosos, nesse caso, os dois presidentes, eles estão dentro de um gabinete defendendo seus interesses. E eu percebo que a população, de uma forma geral, dos dois países, acabam sofrendo com isso. Quer dizer, nós estamos guerreando por alguém que não está presente na guerra. O que eu vejo é assim, o Trump sempre tem tomado essa atitude, né, de trazer a pessoa para perto dele, para a mesa de negociações, para conseguir negociar, né, com relação a esse objetivo de acabar com a guerra da Rússia com a Ucrânia. Ele vem perseguindo, tem um desgaste quanto a isso desde quando ele foi eleito, né, conversas com Zelensky, conversas com Putin, e não se chega a uma negociação em comum entre eles. E o que todo mundo deseja é que pare, né, com a guerra, com essa matança, porque é isso que o professor falou, sempre quem acaba sofrendo é o povo que está lá na trincheira, colocando a cara para bater lá na guerra, lá para defender os interesses que hoje eu vejo como mais políticos do que interesses do próprio país, né? Fernando, então, assim, tá? Isso mesmo. Só para finalizar essa questão da Rússia, só da minha parte, eu penso o seguinte, Fernando, que a soberania do país, ela é algo primordial, vamos colocar assim, como se fosse um alicerce para que seja construído o país. A soberania é muito complicada. Hoje está em moda a gente falar sobre isso no país, no nosso país. Só que, veja, Fernando, é uma questão econômica, é uma questão comercial. No outro mandato do Trump, onde ele não tinha poder algum, ele tentava convencer os grandes líderes ali nessa região que a não fazer negócio com a Rússia. A Rússia já foi sancionada, a Rússia já aconteceu, né, assim, já tomaram medidas quanto a isso. Só que isso continua acontecendo. A minha percepção, tá, sobre o que acontece ali é que isso gera uma comoção mundial pela guerra em si. Mas a parte econômica, basicamente, o Trump está preocupado com os americanos, né? O Zelensky com os ucranianos e o Putin com os russos. Basicamente é isso. O que eu vejo é o seguinte: queria eu que o Brasil tivesse a mesma preocupação, que o presidente brasileiro tivesse a mesma preocupação com o brasileiro, como o Trump tem com os americanos. A economia americana está em jogo. Então, quando você entra numa guerra, você está ali defendendo o seu país. E, basicamente, os Estados Unidos entra quando ele fornece armamentos, quando ele fornece ali suprimentos para um dos dois lados. Então, todo mundo quer que isso acabe, e foi por isso a briga entre Trump e o Zelensky, justamente para que, olha, eu estou fazendo a minha parte, você tem que fazer a sua, que é entrar num acordo. Basicamente é isso. Então, eu não vejo o posicionamento russo hoje como algo muito anormal. O que eu vejo é que, literalmente, a Rússia é um país continental, assim como o Brasil e assim como os Estados Unidos, e que esse posicionamento corta e destrói certas pontes que ali poderiam estar sendo construídas ou reconstruídas com o posicionamento americano. Mas agora, tá, a gente tem que só apenas ficar de olho com questões de embargos, com questões aí de
econômicas, né? Sanções que pode vir, sim, dos Estados Unidos. Tem países que estão recebendo cada vez mais sanções por comprar produtos russos. Então, é somente dessa maneira que eu vejo. O Brasil precisa pensar nele e não pensar assim de uma forma global, aquela coisa, paz e amor, vamos acabar com a guerra. Não, nós temos que pensar no brasileiro. No fundo, é isso. Que os outros países acabam pensando, cada um acaba pensando no seu, né? E o Brasil fica nessa de tentar negociar, faz isso com um, se encosta no outro e tudo mais. E os outros países eles tentam fazer o que fica melhor para eles, né? Hum. Professor, Oi. vamos falar um pouquinho sobre as eleições, na Bolívia. Saiu a notícia no canal Metrópolis, no portal Metrópolis de Notícia, que o Rodrigo Paes é eleito novo presidente da Bolívia depois de 20 anos, da esquerda no poder, na Bolívia. Então eu queria saber do professor, como que você vê essa onda, de conservadorismo no mundo inteiro, né? Porque onde está tendo eleições, tanto teve na Itália, teve em vários lugares aí do mundo, teve nos Estados Unidos, e o pessoal conservador está elegendo, governantes de direita. O professor acha que há um movimento mundial aí, no sentido do conservadorismo? Bom, as eleições têm mostrado isso, e eu também sou convicto que isso está acontecendo. Realmente me dá a impressão que as pessoas estão acordando pelo insucesso da esquerda. Porque eu percebo assim que a esquerda ela tenta fazer com que a população, de uma forma geral, acredite que eles lutam pelos interesses do povo. E, na verdade, não é isso. Cada um defende os seus interesses. Eu só fico temeroso e fico até entristecido pelo seguinte: são 20 anos de ditadura da esquerda no país. Como é que agora alguém de direita vai consertar tudo isso? Eu fico preocupado porque nós temos assim um país totalmente arrasado, onde o presidente atual não ficou nem entre os três primeiros colocados aí nas eleições. Então, sabe, eu acredito que a direita vai fazer um bom trabalho, porque essa é a ideia, mas eu fico preocupado porque o estrago que foi causado é um estrago muito grande. E a preocupação é a seguinte: será que um presidente num pequeno espaço de mandato, consegue reverter tudo isso? Essa é uma preocupação. Mas, conforme você disse, né, eu acredito muito que a direita ela vai, aos poucos, conquistando um espaço que é seu, defendendo os interesses da população de uma, assim, sem prejudicá-los, sem fazer com que eles imaginem que estão sendo cuidados, mas na verdade estão sendo usados. Eu acho que a direita tem esse papel para a população de uma forma geral. Aí, Josué, onde a esquerda entra, o país entra em dívida, a inflação aumenta, a população fica em dificuldade, a gente sabe que é um desastre total. Você acha que essa onda, vai ser acompanhada pelo Brasil? Bom, Fernando, basta a gente, né, se debruçar sobre as eleições brasileiras e como que elas acontecem. Ano que vem nós vamos ter eleições no Brasil, né, e as eleições elas vão definir ali os senadores. Pois bem, Fernando, a esquerda como um todo no Brasil está percorrendo um caminho árduo para tentar fazer com que os eleitores votem em apenas um dos senadores. Justamente apenas um, porque nós vamos votar em dois. Justamente por entender que daqui a alguns anos nós teremos um Senado com maioria de direita. É isso que acontece no Brasil e é isso que acontece no mundo. Uma vez que a pessoa, como muito bem o professor Pacífico disse, acorda, ela muito dificilmente ela irá dormir novamente. Quando você tira as vendas, né? Quando você tira ali, deixa as pessoas enxergarem um pouco mais, elas dificilmente vão querer ficar na escuridão. E é isso que acontece também em outros países. Vale lembrar que a Bolívia enfrentou ali a primeira vez no segundo turno. Quando você tem dois candidatos e em que há assim, para você escolher entre dois espectros, a direita sempre prevalece. O problema maior do brasileiro não é isso. O problema maior do brasileiro é a cultura de não votar. É aquela velha frase que nós temos desde quando nós somos crianças e a gente escuta isso direto,
que futebol, religião e política não se discute, muito pelo contrário, nós devemos discutir política, política é tudo na vida. Depois não adianta. O que acontece no Brasil é que a grande maioria da população ou está em cima do muro ou nem sequer quer saber de política. Um exemplo é Maringá. A Câmara de Vereadores de Maringá tem sessões às terças e às quintas às 9 horas da manhã, 9h30. Não faz sentido algum você ter uma sessão 9 horas da manhã, onde as pessoas estão trabalhando. Se você andar aqui aos municípios vizinhos, é tudo 7 horas da noite. Poxa, então quer dizer, o próprio sistema escanteia a população, justamente por quê? Porque não quer saber a opinião da população, não quer que a população participe. E na época de campanha, quem tem mais dinheiro ganha. Essa é a realidade. Agora, as últimas provas mostram que Lula, ou seja, a esquerda, e Dilma, tudo, né, esse pessoal acabaram que receberam dinheiro de fora, o que é proibido pela legislação brasileira. E se realmente Lula recebeu, que nós sabemos que sim, por uma delação feita agora, nós temos que entender que as eleições, as últimas eleições, foram sim maculadas. Então nós temos que entender que eleições a gente precisa ganhar no voto, e não como o ministro fala que precisa ser tomado. Pessoal, vamos para notícias agora do nosso Brasil. A Caixa vai criar fundo imobiliário para levantar recursos para os Correios, diz o presidente do banco. Então, a gente falou no programa passado, né, Josué, sobre que a Caixa Econômica e o Banco do Brasil estavam em conversa com o governo, né, ou o governo estava com conversa com esses bancos para conseguir aí a liberação de um crédito aí de 20 bilhões de reais para colocar no bolso do trabalhador brasileiro, porque no final a gente sabe que acaba sobrando para o trabalhador brasileiro, né? E que ia tentar esses 10 milhões com o Banco do Brasil, 10 milhões com a Caixa, e ver formas de pagamento futuro para que os Correios não quebrem. Agora bateu o desespero no governo. Como que o professor vê essa questão? Os Correios num passado recente estava dando lucro, agora começa a dar prejuízo e o governo quer fazer empréstimo e agora levantar fundo imobiliário para poder não deixar os Correios quebrar, professor. Nada interessante como que qualquer gestão que a gente tem participado e ouvido, o dinheiro resolve tudo, né? E a minha preocupação sempre é essa: o dinheiro resolve tudo e geralmente é muito dinheiro. Você tem a impressão, você tem a noção de quanto são 20 bilhões? É muito dinheiro. Eu sei que a empresa Correio ela é muito grande, mas a minha preocupação é assim: como é que foi e nós conseguimos chegar a esse buraco tão grande em tão pouco tempo? Porque se até há tempos atrás ele estava dando lucro, né, gerando renda, de repente nós temos uma reversão e aí nós temos prejuízos. E o prejuízo não é pequeno. Então, me causa assim estranheza verificar como é que a gente consegue chegar num buraco tão grande, enorme, eu diria até, e aí nós vamos ter aí um aporte, né, de 20 bilhões. E isso me espanta, sabe? O dinheiro não poderia resolver todas as situações. Me parece que a questão gestacional, sabe? A administração, sim, isso deveria resolver os problemas. E aí me vem aquela velha pauta, né? Olha, as pessoas erradas estão sendo colocadas em lugares errados. Nós não temos gestores que saibam administrar, porque isso prova naturalmente que nós temos assim investimentos mal feitos, né? Situações inadequadas financeiramente falando. Então, eu fico assim meio até perdido mesmo, né, em saber assim, olha, chegamos a esses valores de que forma? Né? Quem foi que deixou que isso acontecesse? Quais são os gestores que foram escolhidos para fazer isso e por que que eles fizeram esses erros tão grandes? Então, essa é a minha preocupação. Eu creio que, enquanto a gente estiver resolvendo tudo na questão de empréstimos, como bem diz aí o Josué, trazendo já para o país, para Maringá, para o Paraná, né? Os empréstimos estão resolvendo tudo. Isso quer dizer, então, que os trabalhos estão sendo mal feitos. Essa é a minha opinião. Lembrando também, né, professor, que a Câmara carrega aí um empréstimo de 200 milhões aí que foi aprovado ano passado para o final dessas reformas aí da cidade e que vai ser mais uma verba também para o maringaense pagar, né? Josué, e como você está vendo essa questão dos Correios, desses empréstimos?
O banco agora, a Caixa Econômica, vai trabalhar com fundo imobiliário para tentar aí não deixar o Correio quebrar, Josué. Fernando, o professor Pacífico, como sempre, uma pessoa muito educada, muito polida, e tem aí na sua fala, ao meu ver, muito respeito, até porque agora ele é um parlamentar. Mas como eu não preciso ter a mesma. Basicamente, Fernando, o que acontece? Tá? É o governo do Lula. Tá? É o governo do Lula, é o governo da esquerda. Vale lembrar que os Correios apenas deram lucro no governo Bolsonaro e no Temer. Quando você tira o PT da equação, você tem lucro nos Correios. Não porque o PT rouba, não que não seja isso também, mas a gente não pode acusar até uma CPI, alguma coisa assim. Mas a gente tem que entender que, além da má gestão, o que é óbvio, fica meio óbvio se você olhar os números, existe uma filosofia da esquerda, em que você tem uma estatal, não apenas para gerir e para tratar de negócio, não é um prestador de serviço naquela área. Os Correios, para a esquerda, não é apenas uma empresa onde você vai pegar uma cartinha daqui e levar até os confins do Brasil, como o Haddad disse. Os Correios, todas as estatais, na verdade, elas funcionam como órgãos, tá, que mandam dinheiro para um órgão central, que é, sim, o governo federal, para fazer política pública. Funciona dessa maneira no Brasil. O teto de gastos, eles não querem justamente por isso. Eles pegam o dinheiro das estatais e enfiam o dinheiro em questões sociais, fazendo propaganda do governo, ou seja, você exaltando o governo para certas coisas. Não é muito diferente em Maringá, Fernando. Maringá acontece a mesma coisa, em proporções bem menores. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: era uma tragédia anunciada. Eram 2 bilhões, eram 3 bilhões, e agora a gente já nem sabe mais quantos bilhões são. O que acontece de fato é que os Correios bancam shows, os Correios bancam encontros políticos, os Correios bancam tudo. Tudo que você imaginar, o Correio vai e tira dinheiro do Correio para fazer. E depois eles acham ruim. Você coloca, por exemplo, no Tribunal de Contas da União, TCU, você põe quem para fiscalizar os próprios políticos? As esposas dos políticos. Tá? Então, se você der um Google básico, você vai ver que pelo menos cinco esposas de políticos estão envolvidas, estão colocadas ali como, né, dirigindo os TCUs, justamente para fazer a fiscalização. Ora, Fernando, não poderia ser diferente. O povo precisa saber disso, mas justamente é isso que eu estou dizendo, né? Quanto menos o povo souber, eles irão continuar fazendo isso sempre. Então, na minha opinião, basicamente o PT está pegando os Correios e fazendo aquilo que eles sabem fazer de melhor. Destruir para depois dizer, olha, tá tudo destruído. Detalhe, o Lula consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele consegue destruir as estatais e ajudar quem? Os bancos. Com qual dinheiro? Com o nosso dinheiro. Ou seja, o Lula, que você que é socialista e está vendo, por acaso está vendo esse vídeo, que eu sei que é bem difícil, entenda, o Lula está ajudando ou não está ajudando os bancos? É uma questão meio óbvia. Então, o juro, né, que é pago pelo povo. O povo que já tem muito, né, já tem bem pouco imposto, agora vai pagar mais juros para poder fazer, tapar esse rombo. A mesma coisa com os aposentados do INSS. Fernando. Ô Josué, e se a gente parar para pensar um pouquinho também, né, professor? Diz na notícia que ele não está tomando essa atitude para aumentar a sua popularidade, né? Que não é uma ação para isso. Mas veja bem que engraçado, essa atitude do governo é tomada bem prestes ao ano que antecede as eleições. Ou seja, é isso que você falou, no final das contas o povo acaba pagando por tudo isso. Mas os governos, além dele quebrar os Correios, o governo de esquerda, ele ainda vai utilizar disso para melhorar a popularidade dele. Melhorar de que jeito? Ele vai liberar crédito imobiliário para o pessoal comprar Minha Casa Minha Vida e tudo mais. Só que você vai pegar um valor do banco e vai devolver o dobro. Porque no final das parcelas da casa, e correndo o risco ainda de você não conseguir pagar as parcelas daquela casa que você vai investir, e o banco vir e no final das contas acabar tomando a sua casa. Ou se você conseguir pagar até o final, você vai pagar uns juros, vai pagar.
praticamente o valor de duas casas. Então, para você que está nos assistindo, tenha na cabeça, o governo não está fazendo isso para, tipo assim, para beneficiar, porque ele vai usar isso, eu falo isso, Josué, porque ele vai usar isso como propaganda política para falar que ele salvou os Correios, que ele deu casa para todo mundo, porque no governo dele, tipo assim, os Correios estavam quebrando, eu salvei os Correios. Então, vários empregos, várias famílias foram salvas com seus salários e tudo mais. Isso gerou um projeto habitacional muito grande, porque a gente conseguiu que um monte de gente, que um monte de pessoas de classe pobre conseguisse ter a sua casa própria. Ele tem todo aquele jeitinho, aqueles trejeitos de falar com a população pobre, né? Que eu dei casa para vocês, porque foi no meu programa que a gente conseguiu casa. Mas o quê? No final das contas, que você que está nos assistindo tenha essa consciência que você vai pagar 2 a 3 casas, você vai pagar 2 a 3 vezes mais esse valor que você vai pegar para adquirir a sua casa, por exemplo. Né, professor? O professor que é professor de matemática também, Sim, né? Sabe muito bem como sim. funcionam essas contas, né, professor? Na verdade, sabe, Fernando e Josué, o que o governo do PT faz muito bem, ele mantém o seu público pobre, ele mantém o seu público carente, ele mantém o seu público que precisa sempre de um auxílio financeiro que faz com que ele continue na situação de pobreza. Porque com essa falsa ideia de que eu estou te ajudando, na verdade, eu estou te prejudicando. Isso aconteceu muito em várias situações, até a gente já teve umas experiências anteriores onde o povo brasileiro já podia comprar um carro. Vocês lembram dessa situação? Os carros Sim. populares que o povo estava comprando. Na verdade, eles estavam assumindo uma dívida muito grande que iria fazer com que eles pagassem mensalmente um valor que iria tirar do bolso do cidadão. Acontece a mesma coisa, que se eu vou comprar uma casa, eu vou ficar 20 anos pagando, eu vou estar tirando dinheiro do meu salário, ou seja, eu vou estar mantendo o pobre na situação de pobreza. Por quê? Porque o salário que ele ganha, muitas vezes, é com muita dificuldade que ele paga essa prestação. Então, a pessoa vai ficar 20 anos pagando uma situação inadequada, um valor muito alto, e mantendo ele onde ele está. Ele não vai conseguir progredir com isso. Então, infelizmente, eu creio que o governo de esquerda, ele mantém, o seu público porque ele precisa dele por voto. Essa é a minha opinião, Fernando. Então, Josué, e é um governo que fala que beneficia o pobre, mas no final ele está sempre beneficiando os banqueiros, porque no final das contas, as únicas pessoas que vão ter vantagem nisso é o governo e os banqueiros, né, Josué? Pois é, Fernando, só que olha só para encerrar esse assunto da minha parte, uma coisa, eu acho que o detalhe, e o professor Pacífico tem toda a razão, é como o PT faz isso. Não é aleatório, tá? Não é aleatório. Então, se a gente está analisando vamos dizer, um ponto de vista onde a população fica endividada porque adquire dívidas para conquistar certos bens, que é isso que o professor Pacífico falou, e realmente aconteceu muito isso todos esses anos do PT, nós temos que analisar de uma outra maneira também, que é o quê? Você aumenta impostos e, através dos impostos, você consegue também financiar a máquina pública, ou seja, você coloca todos para pagarem para que o governo possa ali se vangloriar de alguns de benefícios para minorias. Funciona dessa maneira, sempre funcionou dessa maneira, e agora nós temos mais claramente isso à mostra. Volto de novo, levar uma questão nacional para uma questão municipal. Para que você vai aumentar imposto, Fernando? Porque está faltando dinheiro no município? A gente sabe que não está. Olha quanto que o maringaense paga de imposto. E aí você faz o quê? Aumenta o imposto. Os vereadores que votaram a favor disso, eu acho que deveriam pensar 30 vezes. Porque o eleitor, um dia, quem sabe o eleitor ele realmente desperta, principalmente o maringaense, e olha para ele e fala, pera, mas eu pago imposto para tudo. Porque a grande sacada da esquerda qual que é? É fazer você pagar imposto quando você ganha dinheiro, pagar o imposto quando você compra o produto, pagar o imposto de ter o produto e depois você pagar e continuar pagando para poder usar esse produto. Se você não paga o aluguel do carro que você comprou, Fernando, você perde esse carro.
Basicamente é isso. Quem de nós temos o carro? Ninguém tem. Você simplesmente paga um aluguel muito baixo para você ter pago um valor muito alto para ter esse bem. Funciona dessa maneira. Vamos parar para analisar. Então, é assim que funciona. Nós financiamos o Estado, nós financiamos essa máquina que faz esse tipo de coisa. Basta a gente escolher direito os nossos representantes, que talvez um dia a gente possa ter chance de mudar isso, Fernando. Então, e aqui em Maringá, se você for analisar, as pessoas que adquirirem, por exemplo, esse fundo imobiliário, esse financiamento para comprar a casa, né? Eles vão, além de pagar a parcela da casa, eles ainda agora vai ter que pagar um IPTU e um IPTU mais caro a partir do ano que vem. Professor, como que internamente a Câmara viu, você especialmente viu essa questão desse aumento dos 30%, o que rodeou os bastidores da Câmara ali para até chegar a essa aprovação dos 30%? Fernando, Josué, vocês sabem com certeza que a maioria dos vereadores, eles são aliados do prefeito. Então, qualquer imposição que o prefeito faça, vai ser aprovado. Infelizmente, é isso e eles trocam, e eles fazem essas trocas. Nós conversamos, sim, com alguns vereadores e tentamos reverter a situação. Mas todos eles falam assim: olha, professor, mas acontece que Maringá ele precisa de recursos para fazer tal coisa. Se não são esses recursos, Maringá vai ficar cheia de buracos. Maringá não vai ter as escolas. Maringá, então eles sempre têm assim aqueles argumentos e tentam nos passar a informação de que o aumento do tributo ele vai, se faltar, nós vamos ter falta de tudo. Na verdade, não é isso que acontece. Nós temos arrecadação, o município ele já tem um ganho próprio para se restabelecer. A nossa preocupação é a seguinte: o aumento que foi dado é um aumento abusivo, é um aumento que fere a população mais carente, porque a pessoa que tem uma casa blindada, uma casa bonita, uma casa bem localizada, ele não se incomoda com esse aumento de IPTU, sabe? Porque para ele não faz muita diferença nas suas arrecadações. A nossa preocupação, minha e de quem votou contra isso, é com aquelas pessoas que ganham um pouco mais que o salário mínimo, onde esse valor faz muita diferença no mercado, na feira, entendeu? Só que eu percebo que a maioria dos vereadores, eles não estão preocupados com isso. E o mais triste que a gente vê, né, Josué, é que é, essas pessoas é que elegeram essas pessoas que votam no aumento de impostos, né? A população mais carente, como o professor Pacífico falou, que é a que vai ser mais afetada, são essas pessoas que elegem essas pessoas, esses vereadores que buscam esse aumento, buscam que a população pague um valor mais alto para não faltar serviço para o ano que vem, sob a justificativa de não faltar serviços para o ano que vem, né, Josué? Mas aí, Fernando, quem diria? Como é que é? O pessoal da esquerda fala que a direita não pensa no social. Ué, eu tô vendo um vereador que foi eleito aí com base na pauta ideológica da direita se preocupando. O que o professor Pacífico acabou de fazer é se preocupar com os mais pobres. Quem diria, né? Pois é, porque a direita se preocupa com os mais pobres. Na verdade, Fernando, existe uma outra questão aí, e que o professor Pacífico foi muito bem, e ele chegou a citar, mas que eu vou reforçar, que é o quê? Todos nós pagamos, vamos pagar mais impostos, mas quem vai pagar mais impostos, Fernando, são os pobres, tá? Vou explicar para você. Quando você tem um imposto, e a gente está falando do IPTU, eu acho que todo imóvel paga IPTU. Ou eu posso estar enganado, mas eu acho que todo imóvel paga IPTU. Se você tem um comércio, Fernando, você vai ficar com prejuízo? Eu acho que não, né? Então você vai repassar isso para o valor dos seus produtos. Quem são os maiores consumidores? Quem são, qual classe social é que gasta mais no Brasil? São os pobres, porque tem mais números. E o que que vai acontecer? Quem vai pagar essa conta? Os pobres. Então, quando a Câmara ela toma esse tipo de atitude para os vereadores aí que se dizem de esquerda, né, que eu acho que é a grande maioria deles, que agora estão no centro, ali na base do prefeito, funcionam como um puxadinho da prefeitura, eles simplesmente votaram para que os pobres bancassem os ricos. E é assim que vai funcionar em Maringá, tá? O lugar mais caro para se viver. Agora, qual o problema disso a longo prazo? O problema é o mesmo problema dos pedágios. Vai fazer com que certas empresas, Fernando, optem por não colocarem a sua empresa em Maringá. Ora, se você tem um maior imposto
Se você tem vamos dizer assim, o maior custo para você transitar e o maior custo para você escoar a sua produção, você não coloca ela em Maringá. Isso faz com que as pessoas, os grandes investidores, Fernando, a longo prazo, acabam por não optar por Maringá, fazendo com que, a longo prazo, Maringá ela fracasse, vamos dizer, e não concentre a riqueza que a gente está acostumado a ver. Gente, ó, próxima notícia, cotado para o STF, Messias elogia a corte e defende a separação dos poderes. Mais uma indicação do Lula que diz que não indica os amigos para o STF, mas o indicado já está defendendo a corte e os interesses ideológicos do partido de esquerda do executivo do governo Lula. Como que o professor Pacífico vê essa provável indicação do Messias pro STF? Nós temos um tribunal que defende essencialmente a esquerda. Nós temos um tribunal que pune as pessoas por quererem pregar a democracia no país. Nós temos um tribunal que é indicado pela esquerda, então defende os interesses do nosso presidente, dessa ideologia onde aquela pessoa que quer se manifestar, que quer fazer acontecer, que quer abrir os olhos da população, ela seja punida. Então, eu vejo com muita tristeza mais essa indicação desse ministro. Eu percebo que nós estamos caminhando para trás. Nós estamos sendo cerceados do nosso direito de progredir ideologicamente. Então, eu me sinto assim muito triste com essa indicação e com o resultado que isso possa causar para o nosso país. Embora a gente já saiba que o resultado será muito negativo de uma forma geral, infelizmente. Ô, Josué, então, segundo a CNN Brasil, a AGU fez nessa quarta-feira, dia 22, o primeiro discurso público após a aposentadoria do Barroso, e o ministro Messias é cotado como favorito por Lula para ocupar a vaga. Então, alguns veículos de imprensa já estavam falando, poxa, o Barroso se aposentou, para o Lula colocar um ministro mais novo, porque daí ele vai ter muito tempo até sair do STF. Então, você acha, Josué, que está existindo esse movimento? Inclusive, já tem alguns órgãos de imprensa aí falando até da possibilidade da aposentadoria de outros ministros para incluir ministros mais novos, com mais longevidade lá dentro do STF. Você vê esse movimento? Como que você enxerga essa notícia e esse movimento? Na verdade, não, tá, Fernando? O meu posicionamento é sempre o posicionamento mais de acordo com aquilo que eu vejo que é verdade. Então, estou falando por mim, tá? Nós não vivemos numa democracia, Fernando. Nós não vivemos numa democracia. Estamos podendo fazer esse programa aqui livremente, entre aspas, mas porque o Brasil é muito grande. Se tivéssemos só nós aqui, Maringá fosse o Brasil, nós não poderíamos estar fazendo isso daqui, ou poderíamos? Eu acho que não. Então, nós não vivemos numa democracia. Não existe essa de Barroso saiu para que entre alguém mais jovem que vai ficar mais tempo. Não existe isso. O Barroso saiu porque justamente ele está tentando fugir de sanções internacionais. Porque ele tem muitos bens nos Estados Unidos. Eu posso citar aqui 22 milhões de motivos. Agora, vamos dizer o seguinte: quem está entrando já sabe que vai enfrentar, né? O regime, para mim, Fernando, já existe tudo alinhado para que ele se mantenha. Basicamente é isso. Não existe nenhum pingo de democracia no Supremo Tribunal Federal. Nós temos hoje duas turmas distintas, uma maioria em uma turma e uma maioria na segunda turma. Mas a segunda turma nem sequer é ouvida para as investigações. No frigir dos ovos, o que acontece? A opinião pública internacional, sim, hoje está um pouco mais afetada em relação ao nosso Supremo Tribunal Federal, mas apenas isso. Não existe indicação pensando no futuro, não existe nada disso, porque não existe essa questão de futuro. Não existe sequer democracia. Eles decidem como eles querem e eles rasgam a Constituição na hora que eles querem. Isso não é de hoje, isso já tem algum tempo, e isso, por incrível que pareça, na minha opinião, vai continuar ainda por alguns momentos da nossa história. Nós temos apenas que esperar que isso passe, porque não há mal que dure para sempre. Então, eu penso dessa maneira, de alguma maneira, eles irão sair justamente para evitar, tentar pelo menos evitar sanções internacionais,
E quem vai indicar? Ora, convenhamos, Fernando, se é o Lula, quem colocou ele lá foi o povo. Certo. Professor Pacífico, vamos falar um pouquinho de Maringá. Começar aqui com uma notícia do portal GMC Online, que traz como título Reparos nos estragos causados por cratera são concluídos na Avenida São Paulo e é liberada. Professor Pacífico, como repercutiu aqui na cidade, na Câmara, essa questão do buraco, né, que surgiu ali na Avenida São Paulo? É, o que a atual administração está tentando mostrar é que eles fizeram um trabalho maravilhoso, é que eles em 10 dias conseguiram tampar um buraco e agora o povo de Maringá pode transitar com segurança naquele espaço. Então, o que está sendo passado para nós é isso, é uma eficiência por trabalho muito legal, rápido. É o seguinte, se eu morasse ali naqueles prédios, eu estaria preocupado, porque não é o primeiro buraco, e não é um buraco raso, é um buraco muito fundo. Então, a preocupação é a seguinte: por que que esses buracos estão aparecendo? E se você transitar ali por aquele espaço, você vai verificar pequenas elevações que estão acontecendo durante todo o espaço. Então, eu creio que tapar buraco, literalmente falando, não é do trabalho da prefeitura. E querer acobertar esses problemas que estamos tendo, com a eficiência de resolver rapidamente, não é por aí. Eu creio que tem-se que fazer um estudo um pouco mais profundo, porque ali naquele espaço nós temos uma carga de peso muito grande sobre o solo e o solo está cedendo. Por que que está acontecendo, né? É a água que está fazendo isso? É uma má organização na estrutura? Então, eu acredito que futuramente teremos novos buracos. E a minha preocupação é que o buraco será cada vez maior. E aí, os prédios são prejudicados. Se eu morasse ali no centro, eu estaria preocupado com esses buracos que estão aparecendo, com certeza, Fernando. Josué, você comentou no programa passado, né, que tem acontecido essas situações aí no anteriormente, né, na gestão do Ulisses, a gente viu aquele buraco que surgiu ali na Avenida Paraná com a Horácio, né, próximo ali dos bombeiros. Agora surgiu esse novo buraco aí na Avenida São Paulo e o Josué estava falando, professor, nos programas passados aí sobre a questão da manutenção, né, porque fala-se que é algo que a prefeitura não tem culpa, que são coisas da natureza ou que é vazamento que não dá para ver embaixo. Mas, Josué, Hum. como fica a questão da manutenção? Até uma pergunta depois para o professor complementar, se tem um projeto para as secretarias, aí eu digo todas, né? Fazer as manutenções nos prédios públicos, fazer as manutenções na parte de saneamento, de escoação de água. A gente sabe também, a gente viu lá no passado agora que a chuva levou a pista, né, emborrachada lá do Parque do Ingá, por não ter as galerias suficientes, não, diz que tem problemas lá fluviais no Parque do Ingá, para ver se já foi resolvido ou se ainda continua o problema, mas aparentemente é questão de manutenção, né, Josué, como você tem falado nos programas passados aí. Fernando, obviamente manutenção. Isso aí é meio que, né, a gente precisa entender. Ah, mas foi a água da chuva que estourou a tubulação. Bom, o Sidney Telly já estava lá na outra vez. Ele participou, ele fez parte do conselho. E agora, né, eles fizeram um conselho para poder decidir ali, averiguar o outro buraco. E agora, de novo, ele estava lá. E aí, agora, qualquer discurso, a culpa não é de ninguém. Fernando, isso acontece, tá? Brevemente eu vou dizer uma coisa. Acontece porque o político, eu não sei quem informou ele sobre isso, o político se acha autoridade, tá? Os parlamentares, aí no caso o chefe do executivo, acha que ele é autoridade. Não é autoridade. Eles são a bucha de canhão. Eles são aquilo que a população precisa para representá-los. Apenas isso. Não existe político autoridade, mas eles são tratados com autoridade. E aí começa desde o cafezinho que eles recebem na Câmara até o tratamento dado em rede social. Veja, eu, por exemplo, via a prefeitura publicar que o buraco foi muito bem feito, um videozinho bonito. Ao contrário, o Ulisses fazia a mesma coisa, parecia filme. O carro chegando, naquela época do buraco, o carro chegando, e todo mundo ali colocava um papel em cima do carro,
Não sei se você lembra disso. E aí, olha, vamos fazer isso aqui, como se fosse filme. E dessa vez optaram por quê? Colocaram umas meninas ali para falar, olha, fizemos tal coisa, olha, fizemos tal coisa. E eu comentei lá, eu disse, não fizeram mais que obrigação. Agora, enquanto vocês estão usando o meu dinheiro para fazer propaganda pelo que vocês fizeram, que é apenas uma obrigação, você espera 5 horas para ser atendido no UPA. E sabe o que que eles me responderam? Sim, obrigado, realmente, fizemos nossa obrigação, mas fizemos muito bem feito. Ué, olha, peraí. Então quer dizer que é motivo de comemorar, mas a prefeitura não deveria fiscalizar? Ela não deveria simplesmente agora fazer a manutenção de todos os outros trechos? Então vai tapar esse buraco e vai deixar para lá? A mercê pode ser que aconteça, ou pode ser que não aconteça, um buraco em outro lugar? Mas aí eu, como cidadão, eu não posso cobrar? Quando eu cobro, eles falam, não, mas fizemos muito. Eles têm que se elogiar. Funciona assim. Político, de novo, vou dizer, não é autoridade. Eles acham que eles podem gastar o meu dinheiro para fazer propaganda pelo que eles estão fazendo e estão recebendo pelo serviço que estão fazendo. Tá tudo errado, cara. Tá tudo errado. Então, isso, o que aconteceu, foi motivo de um teatro. Agora, fora isso, Fernando, eu espero que, sim, os vereadores cobrem a prefeitura para que façam, sim, a manutenção e a vistoria de outros trechos, que, como muito bem o professor Pacífico falou, e a gente está percebendo visualmente que não está ok. Professor, existe algum projeto aí para ver a questão de manutenção em todos os órgãos da prefeitura, em todas as sedes, pela cidade aí fazer a manutenção dessas questões que a gente está comentando aqui? E se tem algum, se não tem, tem a possibilidade da gente estar fazendo alguma cobrança assim, porque o que a gente quer é o bem de Maringá. E o que a gente percebe é que isso pode causar um dano maior, um dano de repente, se for em algum outro lugar que acontecer, de repente algum dano à vida. Então, as pessoas, né, no Brasil em si não é muito preocupado com essa questão da prevenção, né? Igual lá no Japão, por ter terremotos direto, eles sempre fazem manutenção, os prédios já são construídos para prevenção dessas questões. Aqui tem algum trabalho sendo desenvolvido para prevenir essas situações, principalmente, né, essas questões da natureza que vem acontecendo aí constantemente, né? Eu acho que a gente tem que se preparar para isso, porque vai ser cada vez mais constante, acredito eu, essas alterações aí ambientais, né? Perfeito. Eu gostei muito da colocação do Josué, a princípio, quando ele fala que político não é autoridade, e realmente não é mesmo. Eu creio que o político, no meu caso especialmente, eu sou um funcionário das pessoas que me elegeram e também daqueles que não me elegeram. Quando eu faço um trabalho com alguma comunidade, alguma situação, eles falam assim: muito obrigado por nos ter ajudado. Eu digo assim: muito obrigado por ter me dado a oportunidade de ajudar. Porque eu creio que o trabalho do vereador é esse: é sempre estar colaborando. Não é autoridade, é mais um funcionário do povo. Muito bem. Com relação à preocupação com o meio ambiente e com essa manutenção, eu creio que a gestão está falhando demais. Para você ter uma ideia, Fernando e Josué, nós estamos há mais de um ano sem as empresas que fazem as manutenções dos bueiros da cidade de Maringá. Foi feita uma licitação no ano passado, depois ela não aconteceu, foi embargada em fevereiro deste ano, e ela não foi dito por que essa licitação foi brecada. Não foi feita uma nova. Então, isso foi feito em setembro do ano passado, que terminou esse contrato com as empresas. Já passamos de setembro, então isso quer dizer que nós estamos há mais de um ano sem as empresas que colaboram com a manutenção dos bueiros da cidade de Maringá. A prefeitura já faz isso, mas ela faz um trabalho mínimo. Eu diria que eles conseguem limpar 20% dos bueiros que nós precisamos. Então, as empresas contratadas, elas são necessárias. Porém, já faz um ano que nós não temos. E eu recebo no meu gabinete constantemente vídeos de pessoas com as águas invadindo as suas casas, porque os bueiros transbordam. Então, essa água que a gente não recolhe dos bairros, ela também não é recolhida no centro. A água, esse esgoto que não é recolhido no centro, nessa enxurrada, ela vai para algum lugar. E esse algum lugar que ela vai, ela leva essas terras. E eu não percebo movimentação nenhuma em fazer um estudo a respeito disso no centro de Maringá. Já foi feito, né? Eu até lembro que os vereadores da gestão anterior entraram no túnel, teve lá uma fiscalização e disseram que estava tudo bem.
Então, esse tudo bem, ele é meio complicado, porque se está tudo bem, mas os buracos estão aparecendo, então é sinal de que é necessário que se faça uma nova vistoria a respeito disso. Eu já ouvi um comentário que isso poderia acontecer, mas que é muito caro fazer isso. É muito caro, mas estamos falando de possíveis tragédias na cidade. Vidas humanas estão em risco. Então, eu creio que se deve fazer um estudo, sim, com certeza. Por quê? Porque o básico nós não estamos fazendo, ou seja, nós não estamos limpando os nossos bueiros. As águas do centro estão sobrando e indo para algum lugar. Para onde? É uma preocupação. Eu acho que nós não podemos fazer como essa gestão está fazendo, tampando buracos. Tampando buracos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós temos que evitar o buraco. E nós não estamos evitando. É isso que eu imagino, Fernando e Josué. Fernando, se eu puder falar, professor, olha só, eu fazendo aqui uma pequena busca no Google, né, a respeito dos bueiros, justamente porque eu lembro, né, que na época da rádio, a gente tinha levantado na gestão anterior que custava aí, em média de R$ 1.000, R$ 1.100 por hora dessa empresa terceirizada. Eu lembro de ter visto esses caminhões, eles colocavam ali um equipamento no bueiro e sugava aquilo que tinha dentro. E quando eu busquei aqui a matéria, adivinha, professor? Eu vou até colocar aqui, ó. Olha quem que eu acabei achando aqui, ó. O senhor tá vendo? Por isso que eu falo, a importância do senhor usar a tribuna para isso. Justamente por quê? Sim, bonitão. Porque o que acontece, de Perfeito, fato, é perfeito. isso. Pois é, aí o senhor está vendo que é justamente isso. É isso que eu ia falar agora. Porque quando a gente olha aqui, a gente vê que sim, foi falado em tribuna, isso gerou matéria. Então, quando o senhor usa a tribuna, isso faz com que o jornalismo não tenha como não falar, né? E se Uhum, é um perfeito. assunto que é importante, acaba que vira matéria. E o que vira matéria, fica na história. Vamos dizer assim, fica nos anais, Uhum, né? Então, é por isso que é importante. sim. E essa questão do bueiro é extremamente importante para isso. Foi feita uma licitação da gestão anterior, olha só, 2.900.000 reais, né, que não foram aqui renovados. Então, isso que é importante. Por quê? Porque se uma Uhum. empresa, se você tem uma licitação e ninguém se interessa por essa licitação, significa que o valor para ser usado é mais caro do que isso, principalmente se você já tem uma empresa que fez o serviço e não quis ficar. Então, isso aí já é extremamente importante. Na verdade, houve a licitação, mas três empresas embargaram esse processo licitatório. Uhum. O nosso questionamento lá do gabinete foi o seguinte: por que Entendi. que foi embargado essas? E aí nós não tivemos resposta nenhuma, ninguém respondeu nada. Simplesmente disseram que vão ter que fazer uma nova. A nossa preocupação foi o seguinte: mas por que que foi embargado? Por que que não aconteceu? Resposta zero. Só vamos fazer uma nova. Então, para nós que trabalhamos com o povo, com leis, com situações assim de democracia, vamos dizer assim, deveria-se ter um porquê. Olha, nós não aconteceu por esse motivo. E a gente não soube de nada, simplesmente houve um silêncio de meses. E agora vamos fazer novas, quer dizer, vamos iniciar uma nova, e isso vai dar para o ano que vem. Então, nós vamos ficar aí mais ou menos, eu diria, um ano e meio, a partir de quando nós não tivemos as outras empresas, sem esse trabalho tão fundamental para a cidade de Maringá, por uma má gestão. Professor, assim, só uma dúvida. Existe a possibilidade de algum problema como esse que aconteceu aqui bem ao lado do escritório, aqui na frente da Avenida Center, acontecer por um problema pluvial, ou seja, de uma galeria pluvial? Por que eu estou perguntando isso para o senhor? Porque se isso pode acontecer aqui, pode acontecer em qualquer outro lugar. Vale lembrar que a gente também levantou isso na rádio, foi no mesmo período ali, tá? Foram colocadas Uhum, certas grades, justamente para que a sujeira, as folhas das árvores não caíssem na galeria pluvial. Então, isso aconteceu em torno do Parque do Ingá. E justamente quando teve aquela enchente, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi: olha, a água não pôde escoar para dentro da galeria porque foi falta de manutenção, ela acabou ficando por cima e acabou levando a pista emborrachada. Só que isso, obviamente, é muito difícil de você provar, mas é fácil de você visualizar, né? Então, isso realmente aconteceu. Ou não deu conta, o que eu acho que é bem improvável, mas mesmo que não se desse conta, o que teria que ser feito? Aumentar a galeria pluvial.
Se você tem alguns centímetros ali de diâmetro da galeria pluvial, você tem que colocar pelo menos 1 metro. Assim faz com que toda a água da chuva, de uma chuva torrencial, acaba por dar conta, você consegue escoar essa água. Muito bem lembrado que o senhor acabou de falar isso aí. Então, o senhor acha que esse tipo de preocupação em relação a Maringá como um todo, tá? Ela deve ser feita? O senhor acha que isso tem que ser feito na Câmara? E como que o senhor acha que pode ser colocado isso? Através de requerimento ou através de projeto de lei? Verdade, o requerimento ele vai pedir que sejam feitas as devidas adequações. Eu creio que sim, que o projeto de lei ele é interessante porque essa é uma atitude do município. O trabalho é assim, eu não posso criar um projeto para limpar bueiro, entendeu? Isso não existe. O que eu posso fazer é pedir uma explicação do porquê não está acontecendo e quando é que vai acontecer. E acompanhar. É o que a gente tem feito, sabe? Então, não tem como fazer um projeto assim, ó, vamos fazer um projeto para que a Prefeitura de Maringá possa ser mais adequada para limpar os bueiros. Não, porque isso é um serviço público, é uma atividade, né? Então, não tem como fazer um projeto de lei sobre isso. Mas o que nós podemos fazer é isso, é cobrar da gestão o porquê não aconteceu e quando é que vai acontecer. E cobrar e ficar de cima. Olha, tem que acontecer, porque se não acontecer, acontece. Se não acontecer, nós vamos ter esses resultados. E esse buraco, na verdade, ele não acontece de fora da Terra para dentro da Terra. Ele acontece de dentro da Terra para fora. Ou seja, com certeza foi alguma galeria que se rompeu em função de uma má colocação, em função do excesso de entulho que pode ter acontecido. Então, dentro da Terra está acontecendo algumas coisas que nós não temos como prever onde é que vai acontecer e quando vai acontecer. O problema é que existe sim um acúmulo de água em função de alguns entupimentos que estão acontecendo. E aí isso estoura em algum lugar. E o centro está sendo mais visado nesse momento. É Professor, isso. agora a gente queria saber um pouquinho, rapidamente, sobre a cobrança aí que foi feita à Sociedade Rural de Maringá após o corte das árvores aí, que foi citado aí em algumas reportagens essa semana. Conta pra gente aí o que que aconteceu, lá na SRM e se o professor puder fazer um resuminho da semana de como foi os assuntos lá na Câmara pra gente também. Eu estive falando com o pessoal do Condema e com o Zé Roberto, lá do Instituto Ambiental, e houve uma preocupação realmente. Só que, Fernando e Josué, vocês imaginem o seguinte: o Parque do Ingá, o Parque de Exposições, ele é um espaço que a sociedade rural domina. E essas árvores exóticas que estão lá, eles podem plantar e tirar na hora que eles quiserem. É incrível isso, mas é verdade. Nós não podemos retirar as árvores das ruas. Isso nós não podemos, porque aí já é um bem público nas calçadas e tal. Mas lá, por ser um ambiente fechado, infelizmente, não existe uma lei que diz assim: olha, vocês vão ter que replantar essas árvores porque vocês tiraram árvores da população. Não, porque é um espaço restrito. É como se fosse numa chácara que você tem. Se você plantar lá um pé de flamboyant e quiser retirar, você pode. Você não pode retirar quando é uma árvore nobre, um araucária e tal. Mas quando é uma árvore exótica como essa, você pode retirar e plantar a hora que você quiser. Nós fizemos um requerimento, fizemos pedido de explicações, né? E fui lá pessoalmente. E a explicação que eu vou ter, nós vamos ter é essa: a sociedade rural, ela pode plantar e pode retirar na forma que ela achar conveniente. Você acredita nisso? É verdade. Professor, quais foram os assuntos discutidos pela Câmara essa semana? Se puder fazer um resumão para a gente. Mas foram assim os mais diversos possíveis, né? Mas do último para trás foi no caso da última sessão foi a questão da PAI, né? O projeto 12.686 que o governo federal lançou, obrigando as crianças a serem inseridas nas redes municipais de ensino. Essas crianças com dificuldades, crianças que não se alimentam, crianças que não se locomovem, elas devem obrigatoriamente ser absorvidas na rede municipal. Então, esse foi a reunião passada. E as anteriores, eu me lembro que na reunião passada eu falei sobre a questão do CMEIs.
Nós temos aqui em Maringá as escolas e os CMEs que absorvem os alunos que moram na redondeza. Eu descobri, através das minhas visitas, que isso não é totalmente verdade, porque as pessoas que moram nas cidades vizinhas, Paysandu, Mandaguaçu, Mandaguari, Marialva, eles dão o endereço do local que eles trabalham e não do lugar que eles moram. Isso quer dizer que as escolas de Maringá estão absorvendo as crianças das cidades vizinhas. Isso nos causa um transtorno, porque daí a criança de Maringá, ela não é assistida, porque nós estamos cuidando das crianças das cidades dormitório, das cidades vizinhas. Foi uma preocupação que eu tive, porque com isso, com as contas que eu fiz, nós vamos ter em torno de 8 a 10 CMEs e escolas municipais dedicadas às pessoas das cidades vizinhas. Essas foram as polêmicas da semana. Professor, só para a gente encerrar aqui, eu não poderia deixar de perguntar como funciona, o seu projeto Horta é Vida, é, como que é feito esse trabalho com a população, como que é desenvolvido, em que lugares, que acontece, e se alguém tiver algum interesse, como que faz para entrar em contato? O projeto Horta é Vida é um projeto gratuito de hortas feitas em escolas e em casas de recuperação. Eu trabalho com dependentes químicos, então a mão de obra é gratuita, né? É um trabalho que eles fazem voluntariamente, eu também, e eu tenho feito sempre esse trabalho em um dia por semana. Então, especificamente em casas de recuperação, mas atualmente eu estou atuando mais em escolas e CMEs. Então, eu vou com a minha equipe em uma escola, em um CMEI, e aí nós fazemos os canteiros, né, em um dia, e daí nós marcamos com a direção o dia que as crianças podem fazer o plantio dessas hortaliças. E tem funcionado muito bem, as crianças adoram plantar. Muitas crianças passam a comer as hortaliças a partir do momento que elas plantam, cultivam, vêm crescer. Em algumas escolas, as crianças vão até os canteiros e colhem essas hortaliças e levam para a merendeira. E a merendeira faz e tal. Então, isso tem causado, assim, uma atitude de saúde muito importante para as nossas escolas. Eu gosto muito desse projeto. Quando eu faço em casa de recuperação, aí quem faz o trabalho são os internos. E muitos deles dizem assim: olha, esse trabalho terapêutico tem feito muito bem para a minha cabeça, porque quando eu vou dormir, eu já fico pensando no que vou plantar ou colher no dia seguinte. Então, isso ocupa a mente. É um trabalho terapêutico, é um trabalho pedagógico que tem dado muito certo. Inclusive, após terminarmos aqui, eu vou fazer uma horta agora na casa de Emaús, para que eles possam consumir as hortaliças, e a horta será tão grande que eles poderão até vender as hortaliças, revertendo o valor para a entidade. É um trabalho que tem dado muito certo. Parabéns aí pelo trabalho, professor. Josué, hoje nós Obrigado. estamos estreando no nosso programa um quadro de respostas curtas e diretas, onde eu vou fazer algumas perguntas para vocês e a resposta no máximo 10 segundos aí, tá bom? Josué, vamos começar com você. O brasileiro sabe votar, Josué? Não, Professor Pacífico, todo político rouba? Não, nem todo político rouba. Eu sou um exemplo que não roubo, por exemplo. Mas existem muitos que roubam sim. E roubar não significa apenas roubar dinheiro, não, sabe? Significa roubar esperança. E muitos roubam a esperança e vendem mentira. Josué, o Brasil é de esquerda ou de direita? o Brasil essencialmente é conservador e de direita. O problema é que são essas pessoas justamente que não se interessam por política. Professor, a Câmara de Maringá mais fiscaliza ou mais legisla? Legisla. Fiscaliza pouco porque fiscalizar dá trabalho. Josué, o povo tem voz? Não, Professor, o STF está legislando? Não, ele está mandando, conduzindo e direcionando. Josué, eu gostaria de que você resumisse em uma palavra o aumento de 30% no IPTU do Maringaense. palhaçada. Pessoal, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos encerrando aqui mais um programa, né, Josué? Com a graça de Deus. Me despeço de vocês do programa.
Muito obrigado pela sua participação. Josué, se você tiver mais alguma colocação para fazer sobre os assuntos que a gente falou, eu só gostaria de agradecer a sua presença mais uma semana aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado. Olha, Fernando, eu que agradeço a participação e o convite novamente. Quero agradecer ao professor Pacífico também pela participação. Existem assuntos que a gente tem que pincelar aqui, mas que eu acho que a população precisa colocar um pouco a cabeça para pensar, né? Na verdade, refletir sobre esses assuntos. O professor Pacífico falou muito bem a respeito das árvores, mas eu não posso cortar uma árvore dentro da minha casa. Eu acho isso um absurdo, né? Tudo que é artificial, Fernando, ele deveria ser tratado como artificial. Então, é dessa maneira. Eu penso que isso é um assunto extenso, mas é um assunto que a gente tem que debater. A gente precisa sentar, a gente precisa debater, e os vereadores são essenciais para isso. Por quê? Porque os vereadores representam o povo e é através dos vereadores que irão tomar aí as decisões e isso se transformar em lei. Eu quero agradecer também a você que nos acompanha. Faça o seguinte, curta, compartilhe, pegue esse vídeo ou pegue os trechos desse vídeo e passem para os amigos, justamente para que tenha aí um enorme alcance. Não adianta nada a gente ficar reclamando dos políticos ou da Câmara de Vereadores de Maringá quando a gente traz aqui um vereador e esse vereador não é aí compartilhado justamente para saber o que ele pensa a respeito dos assuntos não só de Maringá, mas também do mundo. Então, muito obrigado, Fernando. Professor Pacífico, muito obrigado pelas explicações, pela disponibilidade de tempo, por estar participando, tirado um tempo do seu dia, né, para estar participando aqui do programa com a gente. E já fica aí um espaço para você divulgar as suas redes sociais, seu trabalho. Lembrando que aqui na descrição do vídeo, pessoal, eu vou estar deixando para vocês o link do perfil do Instagram, né, do Professor Pacífico. Mas mesmo assim, professor, divulgue suas redes sociais. Muito obrigado pela sua presença. Ok, Fernando, ok, Josué, obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Me acompanhe no Instagram, nas redes sociais, no Facebook também, Prof. Pacífico. Só dizendo assim que ser vereador para mim está sendo uma experiência nova e muito bacana. Estou gostando muito de ser vereador. E eu aguardo, eu vivo de opiniões e sugestões da população. Então, por favor, me ajudem com sugestões, críticas. Eu não sou de brigar, eu gosto muito de ouvir quem discorda de mim. Eu acho que discordar é fundamental. A gente cresce muito com isso. Eu queria mostrar minha posição. Se você me convencer o contrário, aí eu faço o trabalho de acordo com aquilo que está sendo anunciado. Denuncie, use o meu gabinete como sendo assim a sua válvula de escape. Reclame comigo, assim que a gente evolui. Muito obrigado. Pessoal, então até o próximo programa. Vamos ficando por aqui. Espero vocês no próximo sábado, porque aqui no canal da Revista Nobre Cidadão é o canal onde a direita tem voz, porque o excelentíssimo é o povo.